Irmãos, eu gostaria nessa noite de estar trazendo uma palavra introdutória aos irmãos. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 5, versículos 7 a 9. Ele fala assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 a 9. Diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Amém. Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós estamos comemorando, ou melhor dizendo, o mundo assim comemora o domingo de Páscoa, e nós também. Nós temos essa questão de comemorarmos a Páscoa, e o apóstolo Paulo aqui nos fala, como fala aos Coríntios, que Cristo é a nossa Páscoa. Então esses textos que aludem a essa questão, nós temos o texto de Mateus 26, versículo 26 a 28, onde Jesus também institui a Páscoa. Nós temos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que fala sobre a instituição da ceia do Senhor, que é a nossa Páscoa. Então, talvez esses textos que nós estamos falando aqui, talvez os irmãos esperassem da minha parte hoje a seguinte pergunta: qual é a Páscoa que o mundo assim celebra? Talvez fosse essa a pergunta que os irmãos esperassem da nossa parte nessa noite. Mas a minha pergunta esta noite é: que Páscoa nós, os cristãos, os verdadeiros seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, nós celebramos? Durante essa semana eu recebi um estudo bíblico baseado no texto do capítulo 20 do Evangelho de João, no seu versículo 6. E foi um texto, talvez os irmãos, quando eu abordar esse texto agora, falam assim: mas o que isso tem a ver com a Páscoa? Mas mais à frente os irmãos vão entender por que eu estou abordando esse texto nessa noite e qual a finalidade desta palavra nessa noite. Por que nós estamos perguntando? O que nós celebramos como Páscoa? O que nós entendemos como Páscoa? Se nós verificarmos bem o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 a 9, Paulo faz uma recomendação, que nós não tenhamos mais o fermento velho, mas que nós tenhamos uma nova vida, uma nova formação, uma nova ordenança, no sentido de servirmos ao nosso Senhor Jesus, quando ele fala, Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Então ele faz uma alusão à festa dos pães asmos, ele faz uma alusão à Páscoa judaica, ele faz uma alusão ao novo concerto, o concerto perfeito que é a Páscoa através de nosso Senhor Jesus. Mas esse texto que eu recebi durante a semana, eu confesso aos irmãos que também eu não tinha esse conhecimento, mas para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo nos indica nesse sentido, para que nós possamos elucidar dúvidas e dessa maneira podemos ser fortalecidos na nossa fé. O texto diz assim, capítulo 20 de João, versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos de linho ali deixados. Então esse versículo 6 aqui, ele está falando depois da morte de Jesus. Maria Madalena e Maria, mãe de João e Tiago, já tinham estado ali, notado a falta do corpo de Jesus. E agora vai Simão Pedro, juntamente com João, e ali ele não encontra. O versículo 6 fala que ele encontrou o quê? Panos de linho ali deixados, ou seja, os lençóis que envolviam a Jesus foram ali deixados. O versículo 7 fala assim: e que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então esse versículo 7, ele tem um detalhe, e é justamente isso que eu gostaria de falar aos irmãos nessa noite: detalhe. As pessoas às vezes falam assim: nós não podemos ser detalhistas. Será que nós não podemos? Ou nós devemos ser detalhistas, quando nós falamos da obra do Senhor? A obra do Senhor, ela é envolta em detalhes que fazem a diferença entre servir ao Senhor e servir ao inimigo. Se nós pensarmos no pecado original, o primeiro pecado, foi um detalhe. Qual foi o detalhe? Pura e simplesmente comer daquele fruto. É um detalhe apenas, mas esse detalhe comprometeu toda a humanidade. Então são detalhes que às vezes nós, não que passem desapercebidos, nós nos desapercebemos porque queremos, desapercebemos conscientemente,
o desaperceber conscientemente de detalhes que a Bíblia nos fala que são contrários à palavra do Senhor, são pecados, e são pecados que nos levam à perdição. Então, nesse sentido, esse estudo aqui nessa questão do versículo 7, para os irmãos entenderem, aqui é um detalhe. Por que está falando que o lenço estava dobrado à parte? Então, isso daí, eu confesso aos irmãos que a primeira leitura eu não entendi, mas eu fui pesquisar a respeito, e a pessoa também que me mandou, ela também já me deu algumas instruções nesse sentido. Então, vamos entender aqui, para depois nós chegarmos nessa questão de detalhe, é uma outra história. O detalhe aqui é o seguinte: os hebreus, que era o povo a qual Jesus Cristo estava ali no meio, eram todos hebreus, os judeus eram hebreus, eles tinham uma conotação social do que significava, por exemplo, a refeição de um senhor. Havia os senhores e os servos. Então, na refeição dos senhores, o senhor, quando estava na sua refeição, o senhor que eu falo assim, o senhor dos servos, os escravos e os senhores, não propriamente dito Senhor Jesus, mas as pessoas que tinham posses e que tinham servos, quando eles estavam na sua mesa de refeição, eles estavam ali se alimentando, e ao término da sua alimentação, o que eles faziam? Eles pegavam o lenço, enrolavam e jogavam sobre a mesa. Isso significava que eles estavam satisfeitos, que eles não iam voltar mais à mesa. Então os servos podiam vir, depor a mesa e até comer das sobras dos seus senhores, assim que acontecia, e estava tudo bem. Mas se o senhor deixasse ali previamente aquele lenço, aquele guardanapo, lenço, alguma coisa assim, dobrado de maneira ordenada, significava o quê? Que ele voltaria. Então os servos não poderiam fazer parte, não poderiam destituir aquela mesa e não poderiam comer daqueles alimentos. Então, o que significa do versículo 7, esse lenço sobre a cabeça de Jesus, que não estava mais enrolado num lugar à parte, significava o quê? Que a obra de Jesus ainda não estava completa, ele voltaria. Detalhe, talvez os irmãos digam, mas o que tem a ver esse detalhe? Tem muita coisa a ver, meus irmãos, tem muita coisa a ver no entendimento. Os hebreus precisavam entender aquilo. Ele não estava ali, mas ele voltaria. Os hebreus, quando viram aquilo, eles sabiam que ali havia uma mensagem de Jesus: o lenço está dobrado, ele vai voltar. Porque Jesus voltou. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, mas até aquele momento eles ainda não tinham a aparição de Jesus, então eles tinham ali essa questão, e é com base nessa questão de detalhes que eu gostaria de estar falando com os irmãos nesta noite. Essa mensagem, ela acaba sendo ratificada pelo Espírito Santo, porque quando eu recebi essa mensagem, eu comentando com a irmã Cilei, minha esposa, eu falava assim, olha, está aqui alguma coisa, o Espírito Santo me fala alguma coisa de detalhes, mas como é que eu posso fazer uma palavra? Eu pensava na palavra, uma palavra introdutória, de detalhes, no domingo, a palavra introdutória é um tanto quanto curta. Que eu posso falar sobre detalhes, e aquilo martelando, isso foi na quinta-feira. No sábado pela manhã, uma pessoa pergunta o seguinte para mim, às primeiras horas da manhã, por volta de 7, 8 horas da manhã: Max, me diz uma coisa, o crente não comemora a Páscoa? Comemora, mas não essa Páscoa que o mundo assim comemora, a nossa Páscoa é Cristo. Mas por que você me faz essa pergunta? Aí vem a seguinte resposta: não, eu tenho uma parente, acho que no caso ela falou que seria a prima, que ela é crente, e ela chegou na minha casa ontem e falou o seguinte para mim, que ela resistiu até onde pôde, mas que ela não resistiu, que ela chegou num determinado local e o ovo da Páscoa lá, que o filho tanto queria, estava em oferta. Ela resistiu até onde queria, até onde podia, mas naquele momento, aquela oferta ela não podia recusar, ela comprou o ovo da Páscoa. Eu falei, mas continua. Aí essa pessoa falou para mim, Max, eu acho isso apenas um detalhe. Apenas um detalhe. Eu falei, o Espírito Santo falou assim, você não sabe, mas você acabou de me elucidar, de me orientar. Aliás, o Espírito Santo te utilizou para você me orientar nessa questão da palavra, do detalhe. Então, os irmãos veem essa questão aqui. A pessoa crente no Senhor, e ela sabe que nós não comemoramos a Páscoa que o mundo comemora. Nós não temos ovo de Páscoa. Nós temos o nosso Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo. Nada contra a questão de você presentear com chocolate, mas até a interpretação nós podemos falar ovo de chocolate, mas ovo não é da Páscoa, não existe ovo da Páscoa, isso é coisa do mundo. Mas nesse sentido, nós vemos uma pessoa, ela resistindo bravamente, ela falou, não, resisti o máximo que eu pude. Meu filho me pediu, eu falava que não. Aí eu ficava pensando, mas será que ela explicava ao filho, eu falava só não, mas explicava ao filho o que aquilo representava? Mas num determinado momento,
ela sucumbiu à oferta financeira. Era muito mais barato. Eu não vou falar o nome do ovo aqui para não ficar fazendo publicidade, porque isso vai para o ar, vai para a televisão, mas era muito mais barato. Então, o que é isso? Um detalhe, apenas um detalhe. Então, o que eu quero trazer para os irmãos nessa noite? Qual a finalidade? Não é aqui falar de ovo de Páscoa, não é aqui falar se é barato, se é caro, não estamos aqui, mas é a questão de detalhes. Quando nós vemos lá no versículo 7, apenas um detalhe. Por que estava ali o lenço, a parte? É um detalhe, passa desapercebido, nós que não somos da cultura hebreia, que não conhecemos o costume social dos hebreus, mas eles conheciam. Mas nós conhecemos a palavra do Senhor, que nos fala da santidade, da separação. Então, será que nós estamos atentos aos detalhes? Essa é a pergunta que nós fazemos. Quando eu perguntei aqui, como é que nós estamos comemorando a nossa Páscoa? Será que nós atentamos ao detalhe que a nossa Páscoa é Jesus Cristo? Será que nós nos reunimos em reuniões sociais e nós falamos, olha, há um detalhe aqui, todos nós estamos aqui reunidos nessa noite, nessa tarde, nesse almoço, quer que seja, em confraternização. E nós estamos celebrando o que aqui? A Páscoa. Mas que Páscoa que nós estamos celebrando? Vocês conhecem o verdadeiro significado da Páscoa? Os detalhes, ou nós nos corrompemos com o mundo, como essa pessoa, aqui é triste, nós estamos falando dessa mensagem aqui, mas é triste, uma pessoa que se corrompeu pelo valor financeiro. Então, qual a diferença dela e das pessoas que pecam contra o Senhor? Não há diferença, embora seja uma pessoa que esteja seguindo os caminhos do Senhor, eu penso assim que ela está seguindo os caminhos do Senhor nas horas vagas, nas horas cheias ela está do outro lado, porque ela só pensa em Jesus nas horas vagas. Então são detalhes, e esses detalhes são os detalhes que nos tiram a salvação. Se nós interpretarmos o que Jesus fala em Mateus 7, versículo 20 a 23, nós vamos verificar aqui o que Jesus está falando. Nós podemos fazer uma alusão do versículo 7, que fala de um detalhe, com Mateus 7, versículo 20 a 23, que fala assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então aqui nós já vemos, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Onde que está o detalhe aqui? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Aquele que não faz a vontade do meu Pai é um detalhe, não entrará nos céus. Aí continua, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então nós vemos nesses dois versículos as pessoas, Jesus falando assim, são pessoas que vão chegar a mim e vão falar, olha, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, e Jesus fala, olha, só entra no céu aquele que faz a vontade do meu Pai. E aqui as pessoas continuam, não, mas nós fizemos isso, fizemos aquilo, contam em detalhes aquilo que fizeram. No versículo 23 ele fala, então lhe direis claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade, ela não é praticada amplamente na nossa vida, mas nos detalhes. É nos detalhes que nós praticamos a iniquidade. É nos detalhes, irmãos. Um casamento, ele é propenso a ser a felicidade. O casamento, quando nós contraímos matrimônio, a propensão de cada um de nós é a felicidade. Mas ela pode ser desviada por um simples detalhe. Um simples detalhe, uma traição, é um simples detalhe, mas foi um simples passo errado. O mundo fala tal da pulada de cerca, foi uma simples pulada de cerca, um detalhe, que contaminou totalmente o matrimônio. Muitos matrimônios se dissolvem nesse sentido, justamente por causa disso. Detalhes. Então nós, como igreja do Senhor, nós já temos um matrimônio. O nosso matrimônio é com quem? É com Jesus. Jesus é o nosso noivo e nós somos a noiva. Então, quando Ele voltar, Ele tem que nos encontrar como íntegros. Íntegros inclui essa questão dos detalhes. Então, que nós atentemos com relação à obra, nós temos que ser detalhistas. A palavra diz sim, sim e não, não. Então, como é que nós estamos nos portando? Quando chega essas datas festivas em que o mundo
faz alusão muito forte. Nós temos a questão da Páscoa, nós temos a questão do Natal, nós temos mais à frente agora, nós temos uma outra festa, que é uma festa também extremamente difícil, e as igrejas acabaram se contaminando já nesse sentido, que é a tal das festas juninas. Nós sabemos, se nós vamos ver a origem de onde vem isso e o que é feito, mas hoje nós já vemos as igrejas entrando aí mudam o contexto, as festas jesuínas, como se fosse festa de Jesus. Detalhes, irmãos. A nossa igreja ela é feita de detalhes que nos levam à retidão da palavra de Deus. Todos os detalhes que nos tiram da retidão da palavra de Deus devem ser observados. Então, nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, que você tenha em mente que nós hoje estamos sim também celebrando a Páscoa. Cristo é nossa Páscoa que já foi sacrificada. Então, que nós expurguemos o fermento velho, para que nós sejamos massa nova, assim como nós somos sem fermento, nós não temos mais o fermento velho. Então, nós vivemos esse mundo pecaminoso. Às vezes as pessoas falam: Max, mas isso é coisa tão pequena, vocês se pegam nisso. O pecado original foi um pecado muito grande. Fala que Eva comeu um caminhão de maçã, exportou maçã para algum lugar. Maçã, fruta, a gente tem costume de falar maçã, a Bíblia não fala que é maçã, mas a fruta, ela exportou essa fruta para algum lugar. Sabe qual é o problema, meus irmãos? O mundo está esperando Satanás com o tridente e com o maçarico de fogo. Satanás, ele vem bem sutil, é a sutileza, assim como ele usou de sutileza ali no paraíso com Eva, ele usa dessa sutileza, o ovinho mais barato, aí essa questão. Talvez mais à frente aí as festas, mas é tão bonitinha a menininha vestida de caipira, não é bonitinho o menininho vestido de noiva e a menininha vestida de caipira? Que coisa linda ali aquela quadrilha, mas é a origem daquilo tudo, detalhes, e nós não estamos atentando para detalhes, e a igreja se contamina e Satanás aplaude, e Jesus se entristece. Então eu pergunto para você nesta noite: a quem você quer alegrar? Jesus, amém? Posso ouvir um amém dessa igreja? Nós queremos alegrar Jesus, e para alegrarmos a Jesus nós temos que atentar aos detalhes da palavra. Então nós servimos a um Deus único, poderoso, onipotente e onipresente. Então é esse Deus que nós servimos em todos os aspectos e em todos os detalhes. Não se deixe contaminar. Não se deixe contaminar pelos modos do mundo, mas pelo contrário, que nós sejamos os diferentes, que nós realmente sejamos o sal da terra e a luz do mundo nesse sentido. Que Deus abençoe a todos. Com muita alegria, vamos oferecer louvores de adoração ao nosso Deus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho, a guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi.
Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Amém, glória a Deus, Ele está vivo, Ele vive. Pai do Senhor, irmãos. Eu vou ler o mesmo texto que o pastor Max leu. Não tem nenhuma combinação, viu? Mas eu tinha preparado esse texto e ele também. Mas eu vou ler só o verso 7. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Cristo, nossa Páscoa. Vamos repetir? Cristo, nossa Páscoa. Diz o texto: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quem é nova massa nessa noite? Aleluia, nova massa. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Corinto foi uma igreja muito difícil para o apóstolo Paulo. Era uma igreja dividida. Isso nós vemos no início da primeira epístola, capítulo 3. Divisões, facções. Um era de Paulo, outro de Apolo, outro de Cristo, outro de Cefas. Uma igreja dividida não subsiste. E também era uma igreja desonrada. A igreja, ela é composta de pecadores, pecadores que devem ser arrependidos. São os chamados de fora para dentro. A igreja não é perfeita, mas não é pela imperfeição humana que podemos tolerar o pecado. Vou repetir, não é pela imperfeição humana que nós poderemos tolerar o pecado. Todos nós somos imperfeitos. E cabe a cada um de nós, no sentido individual e no sentido coletivo, honrar a igreja do Senhor. Quando nós dizemos, eu sou membro de tal igreja, é uma grande responsabilidade. E hoje, infelizmente, muitos menosprezam. Às vezes estão dentro da igreja, mas menosprezam a igreja. E a igreja não é uma instituição humana. A igreja é uma instituição divina. Veio pelo Senhor Jesus Cristo. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. E o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo esse verso que nós acabamos de ler, num contexto que é para arrepiar, é para pôr a mão na cabeça. E a Bíblia, ela deixa registrado isso. Não tem nada escondido. Era uma situação de fornicação. Qual a diferença de fornicação para adultério? Fornicação entre pessoas não casadas. Adultério, pessoas casadas. Então, aqui no verso 1 fala que existia um elemento que fazia parte da igreja, e todo verso ele deve estar envolvido num contexto para não servir de pretexto para alguma coisa. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo àquela igreja que eles estavam tolerando, e hoje vivemos num mundo que é tolerável. Temos que tolerar tudo. Os paradigmas de certo e errado
da nossa sociedade modificaram-se. E os parâmetros para ver o que é certo, o que é errado, eles foram dissolvidos, não é bem assim, e as pessoas estão então sem um rumo, um norte certo, um guia para as suas definições, para os seus posicionamentos. E aí que entra a palavra do Senhor para nós que somos salvos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é luz. Ela é o nosso norte, ela que nos direciona o nosso comportamento, a nossa atitude aqui neste mundo. A disciplina da igreja não é uma coisa simples. Quem que gosta de disciplinar, por exemplo, seus filhos? E é uma disciplina que deve ser feita com amor. Eu não gostava. Ninguém gosta. Um pai tem que chamar a correção de um filho. Não é algo agradável, mas é necessário. E o apóstolo Paulo está falando nesse contexto. Existia aqui no verso 1, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação da qual nem ainda entre os gentios. Mas ele coloca algo que até as pessoas fora da igreja têm mais moral, mais respeito do que aqueles que estavam dentro da igreja. E ele vai dizendo então, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então eles estavam tolerando uma situação que era uma situação conhecida de toda a igreja e ninguém falava nada. Estava tudo muito camuflado. Irmãos, aí que nós encontramos a grande responsabilidade que nós temos diante de Deus e diante da igreja, diante da sociedade que nós vivemos, de termos um comportamento que possa glorificar, exaltar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e consequente à igreja do Senhor. Amém? Isso é muito importante. E o apóstolo Paulo estava estupefado porque aqui eles estavam inchados, como diz aqui, eles nem se entristeciam, isto é, algo nessa palavra grega, algo como se alguém da família falecesse, e agora eles teriam que chorar por aquele familiar que estava partindo. Eles não tinham esse sentimento, pelo contrário, eles estavam tolerando essa pessoa. E aí, o apóstolo Paulo, ele nesse contexto, ele vai fazer um julgamento. Ele vai tomar um partido. Isso serve de lição para cada um de nós. E ele diz aqui no verso 3: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei. Ele tinha um posicionamento. E ele agora, ele não ficava em cima do muro, não era coluna do meio, mas ele estava determinado, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus.
esse verso 5, ele é um verso difícil de interpretação. Já ouvi várias interpretações, mas uma das coisas que nós temos que ter em mente, quando nós fazemos parte da igreja do Senhor, do corpo do Senhor, corpo místico que é a igreja do Senhor, nós estamos protegidos. Aleluia! É uma proteção que muitas das vezes você talvez até desconheça, mas quando você faz parte da igreja do Senhor e você respeita aquilo que a igreja se propõe a fazer, diretamente e indiretamente você está na proteção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando alguém se retira da casa de Deus, acha que pode ter uma vida sem a comunhão da igreja, uma vida com as suas próprias diretrizes, como nós encontramos hoje, pessoas que são contra a igreja, no seu sentido litúrgico, nas suas hierarquias, em tantas outras particularidades, como nós ouvimos hoje, detalhes. As pessoas se pegam a alguns detalhes e dessa maneira elas querem cultuar a Deus num lugar, muitas das vezes, que não leva a denominação de igreja, não tem uma conotação de uma entidade reconhecida socialmente. E dessa maneira, quando a pessoa se ausenta da igreja, do corpo do Senhor, ela fica desprotegida no sentido espiritual. E em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, a Bíblia fala que o nosso adversário, ele anda como? Ele anda em derredor, como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está querendo tragar alguém que é da igreja do Senhor. Por isso, o apóstolo Paulo, ele diz aqui: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que muitas das vezes a pessoa seja levada a um arrependimento sincero de um posicionamento que ela teve no momento anterior, que ela não refletiu bem das suas posições, e agora, ela sendo afligida pelo inimigo, ela possa se arrepender. Puxa vida, que erro que eu cometi como filho pródigo. Saiu da casa do seu pai, recebeu aquela herança, achava que o mundo aí fora seria muito melhor do que a casa do seu pai. A casa do seu pai, ele tinha tudo. Tinha boa comida, boa cama, gozava de boa amizade, mas quando ele caiu no mundo, ele se viu numa situação muito embaraçosa e chegou a um abismo muito profundo, e ele se lembrou então da casa do seu pai. Quantas pessoas hoje que estão desviadas do caminho do Senhor e muitas das vezes estão passando por lutas grandes, mas às vezes o orgulho, a soberba, se eu voltar lá, eu vou ter que falar com o pastor, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, e dessa maneira a pessoa, ela fica num estado difícil, em que só a graça de Deus, o poder de Deus para quebrantar essas resistências, e a pessoa então voltar como voltou o filho pródigo. E o apóstolo Paulo então está falando nesse contexto, e ele vai dizer então no verso 6, não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho, a vossa soberba. Olha, é motivo de você se entristecer, é motivo de você analisar bem o que você está falando. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa?
Eu me lembro, não sei se ainda tem isso, que a minha mãe pedia para mim comprar fermento Fleshman. Ainda tem? E eu comprava, era um tabletinho. E eu estava perguntando para minha esposa, o que você usa? Para que você usa o fermento? E ela estava me explicando. Nós homens não cozinhamos, então para fazer o bolo, para fazer uma torta, as cozinheiras, os cozinheiros utilizam um pouquinho de fermento. Mas tem que ser algo dosado, uma proporção adequada. Porque senão, o que acontece? Vai crescer muito. Se a pessoa abrir o fogão antes da hora, o que pode acontecer? Aquele bolo, aquela torta que estava alta, ela murcha, de repente. O pão italiano, ele é feito com pouco fermento, e ele é colocado ao ar livre, porque ao próprio ar livre tem as chamadas leveduras, e essas leveduras fazem com que o pão ele possa ter essa forma. E aqui o apóstolo Paulo está utilizando de uma figura que foi utilizada lá na Páscoa, quando o povo de Israel estava diante da última praga, e o povo de Israel agora ia ser liberto pelo Senhor da escravidão do Egito. E o Senhor disse que pegasse um novilho. Esse novilho deveria ficar durante 10 dias com eles. E depois, no 14º dia, esse novilho seria imolado, seria sacrificado. E o sangue desse novilho, ele seria colocado nos umbrais das portas e nas vergas da porta. E quando o anjo do Senhor viesse para visitar o Egito, vendo aquele sinal do sangue, ele passava por cima. Ele pouparia aquela casa. Então, Páscoa significa passar por cima. O Senhor ali exigiu 7 dias de pães asmos, pães sem fermento para o seu povo. Isso está em Êxodo capítulo 12. Nós vemos lá tanto a Páscoa como também os dias de pães asmos. 7 dias. Começo entre março e abril, o mês de Abib, que era o primeiro mês da primavera, e assim o Senhor, fazendo esta festa, estava simbolizando, estava tipificando aquilo que o Senhor Jesus iria fazer mais à frente, quando ele se ofereceu, como o apóstolo Paulo fala aqui, como o Cordeiro Pascual, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor? Cristo, quando uma pessoa tinha poucas pessoas na sua família, ela podia juntar com outros, e um cordeiro só era oferecido. Um cordeiro ou um cabrito, tinha que ser um animal puro, sem nada, nenhuma doença, não poderia ser manco, tinha que ser um animal perfeito do ponto de vista para Deus. E assim o Senhor Jesus Cristo, ele tipifica esse animal que fez com que o povo pudesse sair do Egito. E nós também, de uma certa forma, temos esse exemplo de que nós saímos do mundo, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, aleluia.
E agora, a nossa vida, ela não pode ter mais o fermento velho. O que significa o fermento velho? O fermento do mundo. Porque se tivermos o fermento do mundo, o que vai acontecer? As práticas deste mundo vão contaminar a massa. E aonde é a massa? A massa é o nosso corpo, a nossa vida, porque nós somos templos do Espírito Santo, e a massa também representa a igreja do Senhor. E aqui que entra a grande responsabilidade que nós temos. E o apóstolo Paulo, ele diz então: alimpai-vos do fermento velho. Use a sua vida sem fermento. Use os pães asmos da sinceridade, da consagração a Deus, da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tira, porventura, o fermento que está na sua vida, para que você seja algo que está ali fazendo parte daquela massa, e essa massa possa crescer. Irmãos, hoje é muito perigoso as aparências deste mundo. Às vezes podemos ir em determinados lugares, falando das coisas de Deus, que ali parece que é algo espantoso aos nossos olhos, mas precisa ver se esse espantoso não tem fermento velho no meio. Não se iluda. Como nós recebemos uma pergunta na rádio: por que tal lugar tem tanta gente? O Senhor Jesus, ele disse o que a respeito dos dois caminhos? Ele disse a respeito do caminho estreito e do caminho largo. O Senhor Jesus falou da porta estreita e da porta larga. A porta estreita, o que o Senhor Jesus disse? Poucos há que entrem por ela. E a porta larga? A porta larga, muitos adentro. Porta larga significa uma porta cheia de fermento, uma porta que ilude as pessoas. Mas nós temos que entrar na porta estreita. Não é da aparência do mundo, mas é a porta dos pães asmos, de termos um culto, um lugar aonde nós possamos prestar um culto sincero de adoração a Deus, que nós venhamos aqui com o nosso coração puro, simples, para adorar e bendizer o nome do Senhor, não trazendo lá do mundo as leveduras, os micro-organismos que muitas das vezes estão na nossa vida espiritual, e isso pode contaminar toda uma massa. Então, muita prudência, irmãos, muita Bíblia, muito Espírito Santo, para que você possa ser realmente uma massa sem fermento, mas uma massa pura na mão do Senhor, para a glória do Senhor. E aí, para concluir, o apóstolo Paulo diz assim: pelo que façamos festa, aleluia, é tempo de celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos exatamente, cronologicamente, a data, mas nós sabemos que foi entre março e abril que o povo de Israel saiu do Egito. E o Senhor Jesus Cristo, ele participou da festa da Páscoa numa quinta-feira, e na sexta-feira ele foi morto, passou sexta, sábado, mas no domingo, primeiro dia da semana, o Senhor Jesus ressuscitou, aleluia.
o seu sepulcro está vazio. Então o apóstolo Paulo está dizendo àquela igreja: façamos festa. Agora, de que maneira? Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia. Não podemos usar esses ingredientes, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Oh, louvado seja o nome do Senhor! É o Senhor que opera isso na nossa vida, é o Senhor que vai nos purificando, é o Senhor que vai nos transformando, é o Senhor que vai agindo na nossa vida, é o Senhor, através do Espírito Santo, que vai nos quebrantando, para que realmente nós possamos ser uma nova massa, e daí só celebrarmos ao Senhor. É festa de alegria, é festa porque o poder de Deus está no nosso meio. Então, irmãos, tomemos cuidado com o fermento velho, para que sejamos limpos e assim possamos contribuir para a obra do Senhor. E isso, a igreja, o Senhor é glorificado, a igreja é reconhecida e os irmãos que participam da igreja são abençoados, porque têm as suas vidas na mão do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Será que todos que estão aqui já se limparam do fermento deste mundo? Se tem alguma pessoa que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, nessa noite, a palavra de Deus é para você: alimpai-vos do fermento velho, para que sejais nova massa na mão do Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro Pascual. Você não precisa mais sacrificar um animal e jogar nos umbrais da sua casa, da sua porta da sua casa. Você tem o precioso sangue de um Cordeiro imaculado, que é o Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19 diz assim: não foi com coisas corruptíveis que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Não foi comprado com ouro nem com prata, mas foi com o precioso sangue de um cordeiro incontaminado. Louvado seja o nome do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 5, diz: digno é o cordeiro que foi morto de receber honra, louvor, poder e glória para todos sempre. Oh, não existe nada melhor do que você glorificar e reconhecer a dignidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem alguém que ainda está com fermento velho e nessa noite quer se limpar através do sangue do Cordeiro? Levante a sua mão e eu vou orar pela sua vida, aonde você estiver. Esse é o momento de limpeza interior. Alguém que já entregou a sua vida, mas sente que existe fermento velho na sua vida. Nesta noite, vamos fazer uma limpeza. O Espírito Santo de Deus, a palavra está aqui, a palavra encarnada, que é o Senhor Jesus Cristo. Aonde estiverem 2 ou 3 dos meus pequeninos, ali estarei no meio deles. O Espírito Santo está aqui para te convencer que você tem um fermento velho. E se você quiser se limpar, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você nessa hora. Não saia daqui com um fermento na sua vida. Se tem alguma coisa na sua consciência que está impedindo
de Deus agir mais poderosamente numa nova massa, não perca a oportunidade. O dia é hoje. Não endureça o seu coração, mas diz, como Isaías falou lá no capítulo 6, quando ele viu a glória do Senhor, os serafins, os querubins, voando de uma parte para outra, diziam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E ele disse assim: ai de mim, que tenho os lábios impuros e habito junto com um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor. E na hora, dos serafins pegou uma brasa, um tenax, e levou a boca do profeta Isaías, ele ficou limpo. E o Senhor fez um concerto com Isaías. Hoje o Senhor quer fazer um concerto com você. Se você tem alguma coisa, algum impedimento, nessa hora é o momento de você apresentar-se diante do Senhor. Então, nós só podemos orar, graças a Deus. Temos um irmão ali. Mais alguém? Pode ficar em pé, irmão. Fique em pé. Graças a Deus. Vamos orar por esses irmãos. Nesse momento, abaixe a sua cabeça. E o Senhor está aqui para operar esta limpeza, tirando todo o fermento, para que a massa não fique levedada. Ó Deus, abençoa estes irmãos, Senhor, que estão se posicionando. Tem misericórdia dessas vidas, Senhor. Ó Deus, nesta hora retira, Senhor, como diz na Tua palavra, limpai-vos. É um processo interior que cada um de nós, ó Deus, tem que fazer, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, para que a Tua massa seja uma massa onde a operação do Teu poder seja notória, Senhor. Que os cegos vejam, que os coxos andam, que os milagres aconteçam, Senhor. As conversões aconteçam, Senhor. Ó Jesus, opera através da Tua igreja, Senhor. Abençoa esses irmãos e abençoa todos que estão aqui, Senhor, para que tenhamos esta proposta no nosso coração de sermos massa boa na mão do Senhor, porque o Senhor é o oleiro. Agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Louvado, faça festa na presença do Senhor. Amém. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Nathan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1, 3233-2540. Clínica 2, 3203-2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.